trabalhar. Bom dia, YouTube! Bom dia, Devocional 5h30. Que Deus abençoe a nossa quinta-feira. Hoje o tema da nossa devocional é Escolha entre dois corações. Escolha entre dois corações. E o texto base é o Salmo 37. É a leitura que nós iremos fazer hoje. Ô, meninas, pensa num salmo que eu amo, é esse Salmo 37. Eu teve uma época que eu fiquei 1 ano e meio meditando nesse Salmo 37. Eu tinha ele decorado. Hoje eu não tenho mais, porque isso já se passaram 5 anos, então eu não tenho mais ele decorado. Mas esse é o Salmo do meu coração para o seu coração, tá? Diz assim, um Salmo de Davi, Salmo 37. Não se preocupe com os arrogantes, nem deseje prosperar como os ímpios. Em breve, eles secarão como grama cortada e murcharão como flores ao sol. Faça um seguro com o Eterno e pratique o bem. Aproveite bem o que já é seu, que a verdade seja o seu alimento. Assim, você ficará perto do Eterno e terá parte no que há de melhor. Abra-se completamente diante do Eterno, não esconda nada dele. Ele fará o que for preciso, legitimará a sua vida à vista de todos, e como o sol do meio-dia, declarará a sua inocência. Aquiete-se diante do Eterno, ponha tudo diante dele. Não se incomode com os que estão em ascensão, com os que pisam nos outros para subir. Refreie sua ira, jogue fora sua raiva, esfrie a cabeça. A ansiedade só piora as coisas. Bem antes que os desonestos venham à bancarrota, os que investem a vida em Deus terão sua recompensa. Marque esse versículo aí. Os que investem a sua vida em Deus terão a sua recompensa. Antes que você perceba, os ímpios terão sumido. Você encontrará vazio o lugar que costumava estar. Agora, são os simples que tomam conta dele, desfrutando uma enorme bonança. Os maus não suportam os bons, obcecados querem matá-los. Mas o Eterno não perde o sono por isso. Para ele, os maus são uma piada sem graça. Os homens violentos brandem a espada, retesam o arco num gesto exibicionista. Estão lá fora para atacar traiçoeiramente o inocente, para agredir o bom homem que passeia tranquilo. Mas uma casca de banana os derruba de cara no chão, um completo vexame. Menos é mais, e mais é menos. Um justo dominará 50 ímpios. Para os ímpios são um fracasso moral, mas os justos contam com a força do Eterno. O Eterno observa atentamente os cidadãos descendentes. O que eles fazem não será esquecido tão cedo. Em tempos difíceis, eu quero que você marque esse versículo. Em tempos difíceis, eles manterão a cabeça erguida. Mesmo com prateleiras vazias, eles estarão satisfeitos. Mas os que desprezam Deus desaparecerão. Os inimigos do Eterno serão eliminados, rapados como videiras em época de colheita, diluídos como fumaça em ar rarefeito. Os ímpios pegam emprestado e não devolvem. Mas o justo faz doações. O homem abençoado pelo Eterno consegue tudo no final, mas o mesquinho é afastado do caminho. O homem fiel caminha de acordo com o Eterno. Ele é feliz e o seu caminho é conhecido pelo Eterno. Se cair, não ficará muito tempo no chão, porque se apoia no braço do Eterno. Antes eu era jovem e agora sou um velho de barbas grisalhas, mas nenhuma única vez vi o homem temente a Deus ser abandonado. Marque esse versículo. Mas nenhuma única vez viu o homem temente a Deus ser abandonado, ou seus filhos perambulando sem rumo pelas ruas. Ele sempre tem para dar e emprestar, e seus filhos o deixam orgulhosos.
Vire as costas para o mal, trabalhe pelo bem, não desista. O Eterno ama esse tipo de atitude e nunca abandona os amigos. Viva assim e o sucesso será garantido. Mas os indignos serão excluídos. Os bons são plantados em boa terra e têm raízes profundas. Os justos mastigam a sabedoria com prazer. A sua língua articula a virtude. Seu coração bombeia a palavra de Deus como sangue pelas artérias. Seus passos são firmes e constantes. Os ímpios põem alguém a seguir o justo e fazem tocaia para matá-lo. Mas o Eterno, alerta, também está vigiando. Os ímpios não conseguirão tocar nem mesmo em um fio de cabelo dele. Marca esse versículo 34 agora. Espere confiante no Eterno. Não abandone o caminho. Ele dará a você um lugar ao sol, enquanto você observa o ímpio ser desbancado. Já vi ímpios inchados, coachando baboseiras pretensiosas. Olhei de novo, e tudo o que restava era uma bola furada e murcha. Observe a alma saudável, examine a vida correta. Há um futuro garantido para os íntegros, mas o rebelde será logo descartado. A alma insolente estará num beco sem saída. Esse é o Salmo 37. A vida livre e espaçosa vem do Eterno. Ele é nossa fonte de proteção. Aqueles como nós, cuja força está no Eterno, têm proteção contra o mal. Quando corremos para o Eterno, ele nos salva. Queria ler esse último versículo aqui. A vida livre e espaçosa vem do Eterno. Ele é a nossa fonte de proteção e segurança. Aqueles como nós, cuja força está no Eterno, têm proteção contra o mal. Quando corremos para o Eterno, ele nos salva. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai, porque nessa manhã nós temos o Senhor para fazer da tua presença a nossa segurança, a nossa tranquilidade. Nessa manhã, Senhor, nós reconhecemos que a nossa força está no Senhor. Como esse último versículo que diz: aquele que corre para o eterno tem as suas forças renovadas. Senhor, nós estamos aqui, correndo para os teus braços, correndo para a tua presença, porque sabemos que o Senhor é tudo o que precisamos. Pai, esse Salmo 37, ele fala sobre a justiça, que o Senhor vai deixar como o sol, claro como o sol, a nossa justiça. Senhor, eu quero apresentar nessa manhã todas as mulheres, Senhor, que têm passado por situação de humilhação, por situação de injustiça, que têm clamado, Senhor Jesus, pelo teu socorro, Pai. Vendo, Senhor, os seus inimigos prosperar, vendo os seus inimigos viverem dias felizes, vendo os seus inimigos, Senhor, humilhando, desprezando, Senhor. Mas nessa manhã eu quero te pedir, Senhor, faz brilhar a nossa justiça como o sol do meio-dia. Senhor, nós queremos viver para ter a recompensa, como o salmista disse, aqueles que buscam o Senhor terão recompensa. Senhor, e o mais lindo de tudo isso é que essa recompensa não é só para mim e para essas mulheres, essa recompensa é para os nossos filhos, porque o salmista diz: eu fui novo e hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo e nem a sua descendência mendigar o pão e nem perambular pelas ruas. Senhor, eu quero declarar que nessa manhã, a nossa próxima geração, os nossos filhos, Senhor, os nossos netos, os nossos bisnetos, vão colher do nosso posicionamento na tua presença. É o que nós te pedimos nessa manhã, Pai. Fala conosco, Senhor, em mais uma devocional. E nós declaramos, Senhor, que hoje será um dia lindo, próspero e abençoado, onde a nossa maior decisão é a decisão pelo Senhor. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastora, bom dia. Vou passar a palavra para a senhora, já fazer a nossa leitura de hoje. Escolha entre dois corações. Bom dia, Neida. Bom dia, Bom dia. bonitas.
Estão rindo de mim até agora? Olha, até agora, né? Gente, a Luzia, a Elaine, a galera do discipulado fizeram terapia do riso por causa dos meus apuros. Se você não sabe do que eu estou falando, entra lá no meu Instagram e você vai ver lá que eu postei para o mundo inteiro ver e eu registrar o dia que Deus publicou a nossa brincadeira. Como é isso? Gente, Deus tem uns negócios, não tem? Tem. Tem uns negócios. Aí eu postei lá no grupo das pastoras, porque elas estão fazendo também a live, elas, meu Deus, pastora, eu não sei se eu sairia tão bem dessa. Gente, eu não saí bem, não. Eu fui cutucando lá o negócio para até achar. Mas que bom ter vocês rindo comigo logo cedo, logo de manhã. Hoje, daqui a pouquinho, a gente vai estar lá no Salmo 67 e hoje aqui o Salmo 37. Eu fiz uma tabela. De um lado, o justo, do outro lado, o ímpio. E aí eu fiquei aqui buscando e marcando desse jeito aqui, ó. Uma cor era o justo e uma cor era o injusto ou ímpio, como a sua Bíblia chama. Isso facilita muito quando a gente vai ler, porque aí a gente vê quem é da cor qual, né? E hoje no Salmo 37, o conteúdo ele é bem curtinho, ele é bem menor do que o normal, então a gente vai poder conversar com calma. Então, deixa eu ler aqui o que fala para a gente, baseado nesse livro, que é o livro dos nossos bispos, J.B. Carvalho e Disse Carvalho. Já caminhamos por todas essas páginas e hoje, o dia 7 de agosto, é escolha entre dois corações e a gente vai falar sobre eles. Então, o texto fala assim, o Salmo 37 fala sobre a jornada de dois homens, o justo, que segue o caminho correto, e o ímpio, que busca a vantagem em tudo. Temos dentro de nós essas duas naturezas e precisamos escolher qual delas governará a nossa vida. Assim como na ceia do Senhor, somos chamados para tomar decisões. A ceia é um momento de definir o caminho que queremos seguir e de nos lembrar das alianças com Deus. Permaneça firme, bonita, alimentando-se da verdade, mesmo que em meio às dificuldades. A promessa é clara. Aqueles que confiam em Deus herdarão a terra. Assim como Isaac, que prosperou em uma terra difícil, você também prosperará. Eu também prosperarei. Nós prosperaremos ao seguir a vontade de Deus. Não fuja dos desafios, pois é neles que encontramos a verdadeira força. Deus tem planos de prosperidade para nós, e mesmo nos momentos de espera e dor, Ele nos sustenta e nos dá a vitória. Amém? Que lindo esse texto, né? E aí, aqui no Salmo 37, a gente vai vendo a movimentação de personalidades e comportamentos de duas pessoas que aparentemente parecem muito diferentes, parecem até contrárias, né? Mas, bonita, lendo aqui esse texto e lendo o Salmo, eu estou aqui numa versão King James, hoje, não a mensagem, eu fiquei pensando que essa manifestação de comportamento, embora a gente leia o texto e pense assim, não, mas o ímpio, o perverso não sou eu. Quem falou que não é? Eu fiquei me vendo, eu fiquei me olhando e falando, peraí, deixa eu escrever aqui o que é a coluna do justo. Aí eu coloquei aqui, na minha vida faz sentido ser justo aquele que tem compromisso com a palavra. Gente, não vem me falar que ama a Deus e não lê a Bíblia, não. Não vem me falar isso, não. Aquele que é justo quer saber o que Deus fala, quer entender a palavra, quer entender e saber que pela palavra ele será alimentado, ela será alimentada. Então não vem me falar que ama a Deus e tem preguiça de ler a Bíblia, porque isso daí não cola mais, tá? Colou até quando você era criança, mas não cola mais, você é uma adulta, você precisa fazer uma escolha. Outra coisa que a gente precisa estabelecer, além da leitura bíblica, o seu tempo de oração. O justo ama orar. Pastor, eu tenho uma preguiça e começo a orar e eu durmo. Então, muda o horário da oração, faz do seu dia o tempo da oração, faz daquela pauta. Sabe quando que você se ajoelha para orar? Olha se isso daí não é ímpio, gente. Quando você está em apuros,
Não, gente, essa qualidade de vida e essa cultura em que a gente precisa ser visto como justo é uma relação de amor, uma relação de entrega, leitura da Bíblia, vida de oração, jejum. Como que está a sua vida de jejum, seu tempo de usar essa ferramenta que faz com que a gente seja visto pelo nosso Deus como aquele que confia nele, faz o bem e habita na terra, verdadeiramente será alimentado. A gente quer a segunda parte desse versículo 3 do Salmo 37. A gente quer ser bem-aventurado, ser verdadeiramente alimentado, a gente quer a bênção, a gente quer o resultado, mas às vezes a gente não quer o processo. E o processo está naquilo que você entrega. Qual é o coração que hoje está muito mais forte dentro de você? Aí, outra coisa que eu acho que é uma característica do comportamento, da personalidade de quem é justo. Pergunta sempre a Deus antes de fazer tudo. Pergunta. Pergunta a Deus, é para ir? Não é? O senhor pode me sinalizar se é? Senhor, eu estou perdida nessa decisão, eu não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo. Senhor, a parede da minha casa vai ser pintada de que cor? Ah, não, pastor, até isso. Uai, sua vida é dele ou não é? A roupa que você vai usar, a cor da paleta que você vai usar, com intencionalidade, a comida que você vai escolher os seus filhos comerem, entrega a ele primeiro. A gente teve aqui vários textos em que a gente se encontrou com Davi, em plena guerra. Gente, Davi é um homem guerreiro. Ele viu a guerra acontecer, ele foi treinado para a guerra, ele tinha armamentos, ele se tornou rei, mas antes de ir para a guerra, e às vezes no meio da guerra ele perguntava, Senhor, eu vou com eles? Não vou? É para ir? É para ficar? É para ir com quantos, hein, Deus? É para ir com 5? É com 20? Deus, eu tenho 300, para que eu vou só com 10, com 20? Ele se submetia. Aí, do perguntar antes, vem a segunda parte, que às vezes é mais difícil. Ô, Bonita, Deus mostra o que é para fazer. Você perguntou, antes de tomar qualquer decisão. Mas você vai fazer o que você quer. Ah, isso é ser justo? Não vem me enganar, não. Não é, gente. Se você pergunta para o Senhor o que é para fazer, se prepare em seguida para obedecer, porque Ele vai te mostrar. Outra coisa importantíssima, pessoa que tem o coração em justiça, justa, a pessoa justa, ela louva, ela adora. Eu estou numa jornada de 40 dias lá profetizando sobre o Brasil, vestindo a minha camisetinha que está aqui do lado, que eu saio daqui e já visto a minha camiseta. E sabe, gente já está no dia 17, eu acho que 18, e 17, 18. E eu entendi que o que Deus está chamando a gente a viver nessa jornada é trazer uma ferramenta que eu confesso, não tinha entendido que era para usar. A adoração por meio de salmos. Eu não sei se você está acompanhando a política agora de Brasília, do Brasil, mas eu quero me gabar junto com você que eu estou me sentindo tão parte do movimento de dentro do Congresso Nacional. Eu estou me sentindo tão parte de todo o movimento. Os senadores foram para fora, pisar no chão que eu pisei no domingo. Ontem, eles estavam buscando um monte de assinatura para poder fazer um novo movimento. Ô, gente, eu não estou aqui defendendo partido A ou B, não, porque eu nem entendo. Mas eu estou dizendo que a adoração em salmos é uma ferramenta, é um comportamento de quem é justo. Você não sabe o que fazer, você não tem uma canção assim na cabeça, você não consegue louvar, porque tem hora que eu entendo que a gente está tão atribulada, nosso coração está tão pesado, o nosso espírito está tão ocupado com a dor que a gente nem lembra de uma canção, um versículo. Aí eu quero te dar uma chave, que eu entendi que Deus está nos dando por meio dessa jornada, orando pelo Brasil. Adore o Senhor por meio de um salmo. É o que a gente está fazendo por 40, vamos fazer, né? Hoje é o dia 17, por 40 dias. Pegue um salmo e eleja para ser seu. Olha a Eneida falando para a gente que durante pelo menos 2 anos ela entendeu que precisava ler o Salmo 37.
E não é interessante que a gente fica apegado àquele texto? Botei água aqui porque eu preciso beber água, tá, bonita? Beba água, bonita. Não é que às vezes a gente se apega àquele texto? Eu não sei você, mas na hora da minha adoração, quero te dar essa dica. Eu, às vezes, cantarolo e boto melodia num salmo que eu sei de cor. Ou, às vezes, que eu não sei de cor, mas eu vou cantarolando. E eu vou inventando música. Sabe música de criancinha, que não tem pé nem cabeça? Que um dia, que uma hora começa com uma melodia e depois muda? É isso que eu faço, muitas vezes. E eu quero te dar essa chave. Essa é a chave do justo, da justa. Agora, bora falar do perverso. O perverso conspira contra o justo. Sabe o que está lá no versículo 12? Sabe o que isso me remeteu? Que essa pessoa, o comportamento do perverso, do ímpio, ele se ocupa com a vida alheia. Ele não gasta energia com a dele, ele está preocupado em fazer o mal. Ô, gente, e fazer o mal não é maquinar a morte da pessoa. Aqui, nesse perverso que o salmista está trazendo, até é. Eles estão falando de guerra, eles estão falando de morte. Mas vamos fazer sentido para nós. O perverso conspira contra o justo. Como é a sua relação com as pessoas que você trabalha? Quando você ouve uma notícia de alguém, como é o seu comportamento ao liberar a palavra sobre aquela pessoa? Você é aquela que continua disseminando a fofoca? Ou você fala assim, gente, olha, em mim parou, eu não vou passar adiante. Ou então faz assim, ó, eu trabalhei em escola a vida inteira, e já falei para vocês que o ambiente de uma escola de educação infantil que rola muita fofoca é a hora do parquinho. E aí alguém vinha conversar comigo sobre alguém. Aí eu falava assim, deixa eu te perguntar um negócio, eu vou poder contar isso para ela, que você está me contando? Ai, Leia, estou tão chata, a gente está desabafando, eu desabafo com ela, que ela que vai dizer. Se eu não puder falar para ela, nem me conta. Leia, pode ser chata, a gente só quer conversar, eu só quero contar. Então, se eu não puder contar para a pessoa, não me fale. Ô, gente, eu acho que isso blindou meu coração de um jeito que hoje as fofocas da minha igreja acontecem, eu sou a última a saber. Deus nos preserva da fofoca. Graças a Deus. Esses dias eu me encontrei com uma notícia que eu falei assim, vem cá, o mundo inteiro já sabia. Claro, pastora, está todo mundo fazendo isso, aquilo. Eu dentro de mim falei, graças a Deus que eu não sabia. Porque igreja, gente, é lugar, sim, de fofoca, sabia? Por quê? Porque a gente convive, porque a gente sabe da vida alheia, mas sabe qual é o lugar que a igreja não combina? Com o comportamento ímpio, com o comportamento perverso, em que você usa a sua boca para falar do outro. Quer ver outra coisa do perverso? Entende que a violência, lá no versículo 14, faz parte da sua vida, desembanha a espada. Sabe o que é o lugar que isso se encontra e faz sentido com a gente? Quando a gente deseja o mal para aquela pessoa. E sabe que às vezes é velado? Esses dias eu estava vendo uma situação com uma pessoa e ela não foi bem naquilo. Dentro de mim, eu falei assim, eu achei que foi bom ela não ter dado bem. Sabe por quê? Foi orgulhosa, foi soberba. Naquela hora que a gente fez. Quando eu me peguei a olhar o que eu estava pensando, eu falei assim, não, para agora, isso não reflete a personalidade do meu Deus, não, e eu dei ordem para o meu pensamento, eu não vou julgar, eu não vou ficar nesse lugar de violência sobre a minha irmã, de jeito nenhum. Gente, vigia esses pensamentos, pensamento não vigiado é pensamento perverso, e hoje nós estamos falando de dois corações, o coração do justo e o coração do perverso, do ímpio. Aí você lê o Salmo 37 e se acha, né? Eu sou a justa, querida. Querida, não é não. Quero te dizer que ser justa, ser essa pessoa que traz sobre Deus a confiança, é o tempo inteiro, em toda a pauta. Então, pare de se achar, embora que se encontrar aqui. Outra coisa que ele faz, lá no versículo 17, os braços dos perversos são quebrados. Sabe o que me remete a isso? Ele não vai longe, gente. Oh, meu Deus. Ele tenta, ela tenta e não prospera, porque o braço dele está curto, ele não alcança muita coisa, ele vai fazendo, mas não tem muito alcance. Parece que não rompe. Aí lá no versículo 21 diz, o perverso pega emprestado. Sabe aquela pessoa que está sempre com as finanças
em desordem, é isso, é o ímpio. Gente, está muito seco em Brasília, por que eu estou bebendo um montão de água hoje? Lá no versículo 20, é no 20? Lá no 21, fala assim, pega emprestado e não paga. Ah, gente, para aí agora tudo. Eneida é especialista em finanças. Se você está com dificuldade de organizar suas finanças, vai na Eneida. Se as suas finanças estão tudo tranquilo, vai na Eneida. Porque eu imaginava assim, não, minha finança está ótima. A gente está com organização. Mas quando eu sentei para ouvir a Eneida, eu falei assim, meu Deus, eu tenho que ajeitar o meu futuro. Finança é um lugar, é uma manifestação do coração. Não tem nada a ver com dinheiro. Aí no versículo 21 ele fala assim, você se acha justa? Olha aí como é que estão as suas finanças. Olha aí como é que você lida com dinheiro. Como é que você vai para o shopping? É como? Compra o que não precisa para depois ficar apertado e ficar pedindo emprestado? Gente, isso é um comportamento ímpio. Você tem que olhar para aquilo que você precisa, a sua prioridade de gasto. E às vezes não tem nem que gastar. Você inventa. Ah, porque isso me dá dopamina. Ah, gente, vai fazer dopamina de outro jeito. Para de ficar comprometendo a herança dos filhos. Aí a gente que se acha justa, olha para os nossos finanças e fala assim, não sou muito justa, não, estou perversa. Perversa é a palavra que a Bíblia chama. E por aí vai, que eu não vou conseguir falar até o final, mas esse texto, do 23 ao 28, é um retrato de como eu e você precisamos colocar o nosso coração, se é o coração perverso ou se é o coração justo. A vida inteira eu li o Salmo 37 me achando. Ah, eu confio no Senhor, me deleito nele, eu entrego meu caminho ao Senhor, confio nele, o mais ele fará. Eu sou essa. Gente, mas não basta isso. O Salmo 37 diz que existe duas maneiras de você viver. Uma maneira que você coloca o Senhor em primeiro lugar em tudo. Não é só estando na igreja, mas é em tudo. É você ter uma canção na cabeça em que aquela canção te empurra para a presença. E a presença te constrange que quando alguém, numa roda de conversa, fala de outra pessoa, você se cala, ou você sai, ou você diz assim, gente, bora mudar aqui a nossa conversa, vamos falar da gente? Vamos falar de mim, deixa eu falar de mim, gente. Hoje de manhã, na devocional, passei apuros, bora rir aqui de mim. Seja você a pauta. Seja você a pauta da verdade, da alegria. Ô, gente, hoje Deus está nos dizendo, saia do lugar onde o comportamento não combina com você. Não seja e não copie o caminho da perversa. E aí aqui tem todo um lugar, toda uma lista daquilo que faz a distinção entre um coração e outro. Aí a minha pergunta para finalizar e a gente orar, qual é o lugar que você está procurando e nessa estação se identifica mais? Eu tenho certeza que o seu coração deseja, anseia por ser justa. Porque se você não ansiasse, você não estaria aqui. O seu esforço declara isso. O esforço de você acordar bem cedinho e vir para cá é o esforço do seu coração desejando sair do comportamento perverso e indo para o caminho do justo. Olha a oração de hoje. Senhor, me ajude a confiar no seu plano, mesmo quando eu não consigo ver o caminho à minha frente. Que eu possa permanecer firme na sua verdade, sem negociar os princípios, sabendo que o Senhor agirá e me conduzirá à sua vontade, em nome de Jesus. Aí vamos terminar aqui essa leitura com esse versículo, que é um clássico e certamente você sabe de cor. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Entregar o caminho, confiar nele para ele agir, já é garantido. Mas o seu comportamento diário e a sua escolha diária vai definir como o céu, a terra, você, seus filhos, seu marido, as pessoas que trabalham com você, como elas identificam se o seu coração é justo ou é perverso. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por essa manhã. Obrigada por olhar para a tua cruz e saber que por meio do sacrifício de Jesus, o Senhor nos fez justos. Não é por nosso esforço, é pela graça. A graça que encontramos, que é aquele favor que a gente não merece.
Quando o Senhor deu o seu único filho por nós, o Senhor estava declarando à terra, ao mundo, que nós precisaríamos de ajudas em tantas pautas. Nessa manhã, a sensação que eu tenho é que muitas vezes a gente prefere acessar as ferramentas do que os perversos usam. Senhor, a impressão que eu tenho nessa manhã é que a gente precisa olhar para a cruz para poder avançar nas finanças. A gente precisa organizar as nossas finanças, sair da dívida, sair desse lugar de empréstimo, sair desse lugar que a gente tem peso. E dentro de nós tem uma sensação de que se a gente não comprar, a gente fica mal. Senhor, tira esse engano de nós. Tira, Senhor, esse engano de que a gente precisa sentir prazer por meio da compra desnecessária. E por causa disso, a gente está afundando a nossa família. Senhor, nós consagramos a nossa língua nesse dia de hoje. Nossa língua não falará do outro. Nós não teremos a pauta de concordar, tomar partido de ninguém. Senhor, nós não somos as juízas. Nós não temos a habilitação de julgamento. A nossa opinião não é importante. Nós declaramos que nesse dia a nossa língua será dobrada e nós falaremos aquilo que glorifica o teu nome. Numa roda de conversa que estaremos hoje, numa conversa de WhatsApp, num grupo, nós seremos aquelas que seremos justas, que diremos o lugar onde a gente confia no teu nome. Nós queremos, Senhor, ser reconhecida, ser bendita no reino espiritual, em declarar ao mundo que nós não seremos aquelas que propagaremos a desesperança. Senhor, nós não seremos aquelas que usaremos a nossa rede social para ficar denegrindo o governo. Isso não é papel do justo, da justa, Senhor. Nós olharemos para o Brasil e veremos a tua boa e poderosa mão e vamos nos ocupar com isso. Nós seremos aquelas que abençoaremos o governo, mesmo não concordando com ele. Não foi por concordância que a gente abençoa, intercede, mas é por causa da obediência à tua palavra. E nessa manhã nós declaramos, Senhor, sobre a nossa vida, um comportamento de confiança no Senhor, de fechar como o Salmo 37 fecha, e diz que nós, Senhor, que nós seremos ajudadas pelo Senhor, e o Senhor nos livrará daqueles que maquinam mal, nos salvará, e nós seremos aquelas conhecidas que confiam em Ti. Nós consagramos esse dia, consagramos o nosso comportamento, pedimos ao Senhor que o Senhor abra os nossos olhos, abra nossa sensibilidade para nos posicionarmos de qual lado do coração nós somos. Te adoramos por esse dia de hoje, pelo dia 7 de agosto de 2025, e que o nosso coração permaneça firme, alimentando-nos da verdade, mesmo se estivermos em plena dificuldade, em nome de Jesus. Amém. Amém, bonita? Tchau, povo do YouTube. Espero vocês lá no meu Instagram, que a gente vai lá. Será que Deus reservou para a gente surpresinha? Já estou indo para lá na expectativa do que Deus vai fazer com a gente. Salmo 67. Deus te abençoe. Eneida vai ficar aí junto com as meninas tirando a foto. Ajeita o cabelo, fica bem linda. Me representem. E que Deus te abençoe para você poder escolher que coração você vai estar. Beijo!